Hello and welcome to another episode of Artivism Conversations of the Human Rights Defenders Hub of the Center for Applied Human Rights. And today we're staying with the theme of artistic interventions and the role in the defense of human rights, particularly against the background of the COVID-19 pandemic. And today I have the pleasure of being in the Jardim Colombo in the city of São Paulo, where I've come to discuss with members of the project Fazendinhando. Fazendinhando is a movement of territorial, cultural and social transformation in vulnerable territories here in Jardim Colombo, but hopefully in the future beyond Jardim Colombo. And the idea is through the recovery of public spaces and housing, through the engagement with art and artistic interventions and cultural interventions to promote a sense of community belonging, to engage in activities of professional training and social entrepreneurship. And specifically, the Fazendinhando people are engaged in the Arts Festival, which is now in its third edition. And the Arts Festival is an opportunity, is a moment in which this community and several volunteers are seeking to rebuild and revitalize public spaces and community bonds here in Jardim Colombo. The idea or the goal is to promote a feeling of belonging among residents of this community and to show the vibrancy, the talent of the different artists and the different people who live here in this community. The idea is also to strengthen community life and to leave an aesthetic legacy that can promote the improvement of the residents' quality of life. So this is the idea. It's an ambitious project, and we come here to meet some of the residents, some of the people who have been at the forefront of this project, and we've also come here to participate in some of their activities. So I'm here to discuss with Esther Carro, who is the president of the Fazendinhando project. I will also be discussing with Camila Baez, who's a director and also resident of this community, who's preparing a documentary and who has kindly agreed to participate in this video, and who's also behind the camera now because she is also helping us with the preparation of this video. And finally, I'm going to be discussing with André Casale, who is one of the artists who has been involved with this project and with the Arts Festival. So stay tuned. I'm sure that this will be a lovely and exciting conversation. Meu nome é Esther Carro, tenho 27 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo, nasci e cresci na comunidade do Jardim Colombo. É uma das comunidades que faz parte do complexo de Paraisópolis e está situada numa região muito nobre da cidade de São Paulo. Quando a gente vai andando por aqui, né, tem mansões, prédios, condomínios de classe alta. E quando a gente está dentro do complexo de Paraisópolis, a realidade já é outra. Sou presidente do Fazendinhando, um instituto de transformação social, cultural e territorial. E tenho muito orgulho, muito amor, assim, pelo o trabalho que nós vemos desenvolvendo aqui na comunidade, recuperando espaços degradados, trazendo mais dignidade para as moradias, potencializando os moradores, os artistas, os talentos que existem aqui nessa comunidade, criando pontes, conexões também. Então, enfim, eu tenho muito orgulho disso tudo. Me chamo Camila, atualmente tenho 26 anos, sou do audiovisual, sou fotógrafa, videomaker, design gráfico e também agora estou entrando nesse meio de social media, redes sociais também, e moradora do território do Jardim Colombo, na zona oeste de São Paulo. André é um jovem de 39 anos, eu sou de 82, de agosto, eu não sei me definir, na verdade. Eu gosto de interagir com tudo e aprender acima de tudo. Então,
Você vai me ver em todo canto fazendo um pouquinho de cada coisa que existe. Eu gosto de informação, sabe? Na verdade, eu não sei me definir. Eu sou da arte, da cultura, do exato, do humano, do... O Instituto Fazendinhando, ele surgiu no finalzinho de 2017. Ele não tinha ainda esse nome, Instituto. Nós começamos ali muito como uma forma de um movimento com a junção da União de Moradores, uma das organizações daqui do Jardim Colombo, com a junção do Arquifuturo, que é uma plataforma digital que estuda um pouco o futuro das cidades, de planejamento urbano, e mais as mãos aqui dos moradores. Ele surgiu muito com a ideia, né, de transformação territorial mesmo, cultural. Então, nosso primeiro projeto começou a partir da transformação de um antigo lixão em um parque Fazendinha, que já tinha esse nome que era apelidado pelos moradores, já tinha esse reconhecimento, esse pertencimento local, e a gente não queria mudar isso, né? Então, ali da Fazendinha se transformou em Fazendinhando. O Jardim Colombo, na verdade, eu comecei aqui na União mesmo. Por quê? Desde pequeno eu sempre convivi em ONGs, desde que eu me entendo por gente. E eu ia a pé daqui até o João 23, que é na Raposo Tavares, bem lá embaixo. Raposo Tavares é rodovia, lá no João 23. Então eu saía daqui a pé, são nem sei quantos quilômetros dão muitos quilômetros. E eu ia a pé até lá, era um curso de liderança comunitária que eu fazia lá, no Jardim Irapuru, junto ao SAS. SAS é uma organização do governo, não sei, da prefeitura, e daí tinha esse projeto lá nesse bairro. Eu ia a pé, novo, eu ia para lá e participei desse projeto de liderança, enfim. Aqui no Colombo, depois desse projeto, eu via que muitas pessoas ao redor reclamavam. E eu falava, mas por que reclamam da liderança do bairro, né? Eu acompanhava o líder do bairro sempre ativo. Eu falava, mas não é compatível o que eles falam com o que ele faz. Porque ele está sempre ativo. E daí eu vinha e ficava sentado aqui embaixo. Aí o Ivanildo chegava, e aí, tudo bem? Tudo? Precisa de alguma coisa? Eu falava, não, tô aqui, só vim ver. Aí ele, é mesmo? Eu falei, só vim ver. Aí eu falava com o pessoal, e olhava, e eu no varejo nisso. E aí, certa vez, a menina da secretaria faltou. E eu, de tanto olhar e acompanhar, né? Eu falei assim, se quiser eu fico aqui. Ele tinha aqui na prefeitura, resolveu o problema, se eu não me engano, de água, de esgoto. Aí eu falei, eu fico aqui. Ele falou, sério? Eu falei, sim. Aí ele, para fazer xerox. Eu falei, eu sei fazer xerox. Ele falou, então, quando... Eu falei, sei, R$2. R$2. E não sei o que. Eu falei, não, eu sei fazer isso também. Eu sei, um caderno preto, né? Ele olhou pra mim assim. Como? Eu falei, não, é porque eu fico sentado aqui. Eu falei, se precisar, eu fico aí. Ele falou, tá bom. Meio-dia a gente tem costume de fechar. Eu falei, não tenho costume de almoçar por causa do varejo. Eu tenho uma mente diferente que todo mundo. Aí eu comecei a acompanhar de fato o que acontecia na comunidade. Foi assim que eu me introduzi. Foi por mim. Eu que me convidei a participar do processo da comunidade. Começou assim enfim, como eu comecei a participar, né? Eu sou moradora do Jardim Colombo há 7 anos e quando eu vim pra cá, eu queria de alguma forma me inserir em algum projeto, queria fazer parte de algo aqui dentro do território. Na rua que eu morava, na primeira casa que eu morei aqui no Colombo, eu tinha visto um cartaz no portão de uma viela, estava falando de festival de arte. Então eu, enquanto artista, falei, eu quero participar. Então eu apareci mais ou menos no final do primeiro festival, isso em 2018. Daí então eu comecei a conhecer o pessoal que também mora aqui no Colombo, então a Esther, o Eric, o André. Então comecei a conhecer essa galera. E daí então a Esther me fez o convite, a gente tem o Fazendinhando, na época Parque Fazendinha, né? Você não quer fazer parte? Eu falei, eu trabalho com audiovisual, então eu acredito que eu possa contribuir nessa parte, fazendo a captação dos eventos que o Fazendinhando estivesse promovendo. Falar do festival, eu acho que até os meus olhos eles brilham um pouco, porque quando nós começamos a nossa atuação, nós não tínhamos assim uma participação efetiva dos moradores. Tinha toda essa conjunção de pessoas, mas ainda a gente não
tinha conseguido engajar os moradores. Nós chegamos conversando, montando rodas de conversa, apresentando projetos que nos inspiravam, como o do Parque Citier, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, que eles também, o Mauro Quintanilha transformou um antigo lixão em um parque. Então, de alguma forma, a gente queria mostrar para a comunidade, é possível. Um morador de lá, junto com outros moradores, eles conseguiram fazer. Por que a gente não consegue fazer também? Só que só esse falar não era o suficiente assim para os moradores, né? Tanto é que os primeiros mutirões que nós começamos, ele não tinha ainda assim a participação mesmo dos moradores. A gente perguntava assim, gente, cadê as pessoas? Por que eles não estão vindo? Foi aí que a gente começou a entender que tinha uma certa frustração por parte dos moradores, que eles achavam que seria mais um projeto que chegaria e que nada iria acontecer, que mais um projeto daí, acho que são o pessoal da prefeitura que estão fazendo e não vai sair do papel. E como que a gente iria fazer mudar de alguma forma esse pensamento dos moradores para falar assim, gente, isso daqui não é nosso, é de vocês, então vocês precisam participar também. E aí foi que depois dos primeiros mutirões que nós começamos a realizar, que nesses primeiros mutirões foram quase 40 caminhões de lixo que nós retiramos. Detalhe, por uma viela, um caminho estreito, tirando ali nas mãos, então um trabalho muito árduo. Quando foi em maio, no finalzinho de maio, eu fiquei sabendo que iria vir um estudante do MIT, na época ele estava fazendo mestrado, e ele é um arquiteto, o Antônio Moya Latorre. Ele trabalha muito com a cultura, né? Como a cultura no processo de transformação territorial. Ele acabou ficando conosco durante 2 meses. E nesse momento que ele esteve conosco, nós começamos a fazer um mapeamento dentro da comunidade. Quem são os stakeholders, quem são as pessoas que fazem, as pessoas que têm algum talento e a gente ainda não conhece, que a própria comunidade ainda desconhece, quem são as pessoas que estão ali se mobilizando. Então a gente começou a fazer esse mapeamento, a entender, coletar essas principais pessoas, desde jovens a adultos, mulheres, crianças, adolescentes. Íamos nas casas dos moradores, e os moradores é bem interessante isso, porque eles nos recebem muito bem, né? Então, eles preparam lá um bolinho, um cafezinho, alguma coisa, são muito acolhedores. E aí a gente abriu esse espaço ali de discussão para fomentar esses artistas locais. E aí surgiu a ideia, por que não criar um festival de cultura, o primeiro festival de arte e cultura no Jardim Colombo? E aí, com essa junção de moradores, a gente começou a criar, desenvolver esse primeiro festival. E foi muito interessante porque o festival, ele nos ajudou em 2 coisas. A primeira delas foi nessa mobilização dos moradores, porque no dia do festival nós tivemos uma participação muito grande dos moradores, não só oferecendo oficinas, mas também participando, estando ali no dia. E uma outra coisa também que foi extremamente importante e surgiu graças ao festival foi a primeira intervenção na fazendinha, primeira intervenção física. Então, olha que legal, né? A partir da cultura, de ações culturais, a gente consegue dar o primeiro passo, dar o primeiro avanço nas obras da fazendinha. Então ali já tinham mais gente participando nas obras, ali na coordenação. E quando foi o dia do festival, o primeiro festival aconteceu no dia 22 de julho de 2018. Nós utilizamos tanto o espaço da fazendinha quanto a rua Boa Esperança, que é paralela à fazendinha. Nós fechamos a rua para o carro e abrimos a rua para a cultura, literalmente. Então teve almoço no meio da rua, teve brinquedos no meio da rua e lotou teatro na rua. Teve oficinas de horta, tiveram oficinas da questão do lixo, de reciclagem, tiveram oficinas de origami, várias oficinas assim dentro da fazendinha também, para os moradores eles se sentirem, eles falarem assim, poxa, esse espaço é meu. De pintura também teve no final do evento um pequeno festival ali de música, então teve dança, bastante dança também, as crianças o tempo todo ali dançando, participando, as mães das crianças também às vezes dançando
dançando, participando. Então, foi uma coisa assim, muito vibrante, muito emocionante. E a partir desse primeiro festival, nós começamos a entender que a gente deveria trabalhar não só com a transformação física, não só pensando em um projeto arquitetônico para o espaço, mas também trabalhar com essa relação cultural, com essa conscientização ambiental, mas utilizando as linguagens dos moradores. Não dá pra gente chegar aqui falar um monte de coisa técnica, sair utilizando termos que a gente aprende na academia, mas a gente precisaria de alguma forma, como que os moradores eles se veem no espaço e como eles querem estar. E para isso a gente utiliza a linguagem deles. Então ali com oficinas com massinha, com mutirões de grafite, de pintura, de música, de recitando um poema, de escrevendo. Nós já tivemos uma árvore dos desejos, então escreve lá qual é o seu desejo aqui para a fazendinha, ou qual é o seu desejo pessoal também. Então assim, trazendo isso, esse repertório que já existe, mas só de alguma forma fortalecendo isso para engajá-los. E aí, nos meses seguintes, nós continuamos com as ações culturais. Então, toda vez que nós tínhamos alguma ação cultural, era mais um passo que a gente estava dando na fazendinha. Uma coisa era sempre relacionada à outra. No segundo festival, aconteceu em 2019. Nós seguimos também um pouco do formato do primeiro, né, já que tinha dado muito certo. Nós colhemos muitos frutos desse primeiro festival. Então, no segundo, a gente trabalhou muito com a parte da conscientização ambiental no segundo festival. Então nós tivemos uma oficina, por exemplo, aqui passa um rio. Nós temos um córrego que corta a comunidade inteira. Só que esse córrego, ele não era sujo antigamente. As pessoas utilizavam para tomar banho, para beber, então para lavar louça, para fazer uma série de coisas. E um dia a gente sabe que nós vamos ter esse córrego e não vai ser mais poluído. Só que a gente precisa mostrar para os moradores que existe esse córrego. E muita gente não sabe assim, nas partes que estão abertas, mas desconhecem que o córrego passa por toda a comunidade, desconhece o processo histórico disso, como tudo aconteceu, que aqui eram antigas fazendas, o Jardim Colombo era assim. Não tinha toda essa construção, essa densidade urbana que existe hoje, esse adensamento. Tinham muitos espaços livres. Eu nasci aqui, eu corria por aqui. Nossa, eu tenho muitas cicatrizes no joelho, nos braços, porque eu era muito agitada. Então, eu ficava correndo por aí, brincando. E dava para fazer isso. Hoje não dá mais. Tanto é que a importância da fazendinha, porque as crianças elas podem correr lá, elas podem pular, elas podem dançar, elas podem saltar, elas podem aprender algum tema, alguma temática que elas não aprendem às vezes na escola ou não aprendem dentro das suas casas. Seguimos com isso, tivemos também muita comida, porque comida atrai, porque comida une, né? Eu acho que uma das coisas que é muito bacana, assim, que a gente também não deixa de ter dentro do Fazendinhando, é pensar na parte da comida, porque assim, quem não quer ali comer junto com o outro, comer em roda ou ter essa troca, né? Eu acho muito bonito isso, porque ela traz isso, né? As pessoas, eu quero comer aquilo, ou principalmente se vem alguma coisa que é diferente, eu quero experimentar aquilo, eu quero saber, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Então sempre tem muito isso dentro dos nossos festivais e continuamos ali, chegamos com o segundo festival, nós chegamos na segunda plataforma da Fazendinha e o nosso sonho agora é no terceiro festival terminar ali uma boa parte dessa segunda plataforma. Eu, com um pouquinho de cada coisa que eu faço grafite também, eu canto rap desde os 9 anos. Eu aprendi latim na escola com o professor porque eu era muito bom em português. Eu cheguei a aprender latim e daí todo mundo ficava perguntando: André, qual o significado disso? De carro e de porta, de casa. Aí eu ficava explicando. Hoje eu me perdi, enfim, e daí eu ganhei bolsa em escola particular, ganhei bolsa na cultura inglesa, ganhei bolsa em web design pela HP, justamente porque eu amava estudar e tal. E daí nesse processo foi pelo grafite e foi pelo rap e pela fotografia também que eu faço.
Aí o começo, na verdade, foi uma vez que teve o encontro das mulheres. Eu até encontrei Camila e umas mulheres, daí eu vi assim a reunião, falei, vou lá, eu era o único homem, eu falei, vou ver o que é que tá acontecendo. E daí elas estavam tendo umas trocas, né? Umas trocas entre mulheres e tal. Eu não me recordo se eu, sim, estava com uma máquina fotográfica. Aí cheguei já fazendo foto, livre. Eu falava, é difícil encontrar algo específico assim, né, que eu possa fotografar, porque era muito fotografia livre que eu fazia, né, do basquete, coisa assim, daí eu me interessei. E foi aí a minha introdução também aí no projeto. Foi com rap, né, cantando, me apresentando, aí conhecendo a Camila, conhecendo mais a Esther, e daí o Ivanildo eu já conhecia, mas aí ele era mais parte da união dos moradores, né, que também aí germinou o Fazendiano. Quando eu entrei no Fazendiano em 2018, eu estava fazendo faculdade de audiovisual. Então, de alguma forma, eu queria colocar tudo que eu estava aprendendo em prática. Então, eu já vinha, na verdade, de uma prática, mas eu queria, de alguma forma, retribuir, principalmente dentro do território onde eu estava inserida e onde eu ainda estou inserida. Então, todos os eventos que tinham no Fazendiano, né, eu sempre ia para fazer a captação de tanto em fotografia quanto em vídeo também, porque essa parte do registro ela é de extrema importância, né, justamente para ter isso documentado, para ter essa história, né, a ser contada de forma visual. Então, todos os eventos do Fazendiano eu sempre vinha com a câmera para fotografar e também para filmar e ter todo esse material, esse registro. Primeiro que nós começamos com esse mapeamento de entender, então quem são esses artistas? Mapeamos, realizamos convites, realizamos rodas, encontros com esses artistas, tiveram algumas oficinas antes do festival para ter uma participação deles, para entender de fato, como é que vai funcionar, o que nós vamos fazer, o que vocês já podem trazer e trazendo para a comunidade. Então, primeiro de tudo foi isso, né? Entender quem são esses artistas e quais são esses talentos. Ao mesmo tempo, a gente também tinha contato com outros artistas de fora da comunidade. Então, a gente, de alguma forma, a gente queria trazer esse mix, essa mistura de talentos, de vozes, né? Então, claro que a prioridade sempre foram os artistas aqui da comunidade, mas de alguma forma, como que a gente proporciona esses encontros? Então, acho que a ideia era, quando ter essa mistura de diferentes artistas de diferentes regiões, era justamente para proporcionar esse encontro, era justamente para a gente de alguma forma entender quais são as necessidades, como que é o seu trabalho, como que funciona, o que você faz, enfim, como que cada vez mais você pode estar contribuindo aqui não só com o festival, mas com as outras atividades que acontecem no Jardim Colombo. Agora, falando da parte de desafios, eu acredito que um dos desafios que nós tivemos entra um pouco com a parte de recurso. Porque dos festivais que nós realizamos, sempre foi algo um pouco limitado. Então, às vezes, de alguma forma, a gente queria falar assim, vamos remunerar esses artistas, mas, sabe, ainda é muito pouco. Ou de que forma a gente consegue cada vez mais ir remunerando esses artistas, de que forma a gente consegue ir trazendo mais equipamentos para eles, mais materiais, essas coisas. Então, eu acho que esse foi um desafio que nós já tivemos, que a gente sempre, enfim, foi trabalhando com muito pouquinho. Então, eu acho que se de alguma forma, cada vez mais a gente ir conseguindo apoiadores, pensando especialmente também, né, nesses artistas, de que forma eles podem ali, desenha do formato que você quer e sabe, não fique tão preocupado com essa parte, mas assim. Então, acho que seria um pouco melhor. Então, eu entendo que essa parte, esse foi um dos nossos desafios que nós tivemos. Então, tem que lidar, igual, por exemplo, a gente ter o apoio, né, da Universidade de York, pra gente é fundamental, porque assim, a construção desse festival, a gente sabe que vão ter algumas coisas que a gente não vai precisar se preocupar com o recurso, porque já tem, né, o recurso já está chegando na nossa conta. Então, quando a gente tem apoiadores, assim como vocês que estão nos apoiando, facilitem muitas coisas. A gente fica, de certa forma, despreocupados com determinadas coisas que é importante também, né? Que é importante ter. E a participação, agora falando da participação desses artistas dentro do festival, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Primeiro,
os artistas, eles têm uma capacidade muito grande de engajar outros moradores. Então tem gente que fala assim, mas claro que eu vou lá no festival, porque vai ter lá ele que vai cantar e que eu gosto muito das músicas dele e tudo. Então assim, ter essa participação deles causa esse engajamento, sabe? Provoca esse engajamento. E eles participaram de diversas maneiras, tanto com pinturas, com grafites. Nós tivemos no primeiro festival um grafite lindo, escrito primeiro festival, e numa das entradas da comunidade, sabe? Isso foi muito marcante, todo mundo estava sabendo ali. Então, de alguma forma, eles estavam mostrando ainda mais o talento deles para dentro da comunidade. E foi interessante porque, a partir disso, alguns outros projetos foram surgindo para eles também. Porque agora, tava ali o nome dele, a pessoa sabe quem eu vou procurar, né? Então, isso também é extremamente bacana. Nós tivemos a participação dos artistas na parte da música, então, cantando, com shows, apresentações musicais, com rap, com dança, muita dança. Eu acho que não só também, uma das coisas que é interessante, não só naquilo que eles já fazem, mas também nós tivemos uma participação muito grande desses artistas construindo o festival, né? Ajudando a participar. Então, assim, precisa da minha ajuda nisso? Calma aí que eu vou ali, eu vou correr, eu vou ajudar. Nós tivemos a participação dos artistas com fotografias, sabe? Mostrando fotos anteriores que já tiveram dentro de outras atividades que aconteceram. E ali era interessante, porque as crianças, elas passavam e ficavam olhando assim, olha, eu tô ali naquela foto. Sabe? Era uma coisa muito bacana. E nós também tivemos um detalhe que eu acho que é muito bacana, a participação dos artistas, mas falando de artistas das crianças, que as crianças também são artistas, algumas, sabe? Algumas, assim, têm já um talento nato, querem já atuar com isso. Mas elas estavam ali fazendo desenhos da comunidade, elas estavam ali fazendo desenhos de pessoas que elas se inspiram, e que nós tivemos exposições desses desenhos também, sabe? Acho que a base dos nossos festivais são sempre isso, né? De que forma o artista ele pode evidenciar o seu trabalho, os seus projetos. No segundo festival, que foi realizado em 2019, eu entrei nessa parte de fazer toda a captação, tanto em foto quanto em vídeo do segundo festival, mas por ser uma equipe reduzida, a gente acaba fazendo um pouco de tudo também. Então teve a pré-produção, onde a gente também foi atrás de artistas para poder se apresentar no festival. Eu também fiz uma exposição fotográfica, onde eu fiz um varal de fotos com fotografias que eu já tinha feito ao longo desse período que eu já estava no Fazendinhando. Então foi um festival muito bacana, assim, foi o festival que eu já peguei desde o comecinho até o dia do evento em si. Primeiro que a pandemia, ela foi, enfim, dá até uma certa agonia de falar do começo, porque foi algo assim bem aterrorizante pra gente. Porque a gente estava assim, sem norte, sem saber o que nós vamos fazer. Foi dentro dos territórios vulneráveis, as pessoas elas foram extremamente afetadas. Nós estamos falando de pessoas que nós realizávamos algumas visitas e as pessoas elas abriam ali os armários e não tinha nada de alimento, de comida. Nós estamos falando de pessoas, de idosos morando sozinhos e não tinham nada, de pessoas que já estavam acamadas, de crianças que não estavam indo mais para a escola. E a gente fala assim, mas tem a questão, a criança não indo para a escola, ela perde ali a alimentação. Mas não é só a questão dela perder a alimentação. As crianças, elas sofreram muito com a parte educacional. A alfabetização dessas crianças foram muito afetadas. As crianças, elas ficarem dentro de casa, as casas aqui são pequenas, elas não têm quintais, elas não têm espaço dentro de casa para estudar. Tem casas que é muita gente morando dentro de uma mesma casa. As brigas aumentaram, o número de crianças apanhando aumentou, o número de mulheres sofrendo violência doméstica aumentou, o número de desemprego aumentou de forma assim, gritante.
gritante, as pessoas estavam assim, sem os seus trabalhos, sem perspectiva do que eu vou fazer, como que eu vou fazer, e o medo, as fake news também que estavam repercutindo e as pessoas não sabiam, e aí o que eu faço? Eu uso ou não uso máscara, mas eu não tenho máscara, eu saio ou não da minha casa, onde eu vou procurar emprego, onde eu vou procurar comida. Então assim, o cenário pandêmico no Jardim Colombo foi cruel, não só aqui, mas do que a gente também estava escutando. E como nós já estávamos ali, né, já atuando, né, pelo Fazendinhando, e o que a gente iria fazer? Porque nós não tínhamos recursos. Nossa conta não tinha recurso para comprar cesta básica, para ajudar, não tinha nada. E bateu aquele desespero, né? Nossa, assim, a gente olhava muito, né? Tô olhando aqui até agora para Camila, porque era muito disso, né, cara? Era muito aquela coisa de assim, e agora? O que a gente vai fazer? Uma coisa a gente já sabe, não dá pra gente dar sequência nas atividades que nós estávamos fazendo. E nós também não tínhamos aquela experiência, né, dessa parte do assistencialismo, como fazer, o que fazer, como começar. Só que a gente sabia de alguma forma, e eu acho que dentro do Fazendinhando a gente já estava trabalhando muito com isso, com essa parte do empoderamento, de mobilização, que quando chegou esse momento, aquela fase de um olhar para o rosto do outro, a gente falou, a gente vai ter que dar um passo. A gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente não vai poder esperar pelo poder público. A situação, o que está chegando pra gente está cruel. Vamos fazer alguma coisa. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, atingiu principalmente, às vezes até mais, às vezes não, mais mesmo, territórios vulnerabilizados, contando também o próprio Jardim Colombo, onde a gente teve que lidar com alto índice de desemprego, com a fome batendo na porta de muitas pessoas, onde se falava muito de isolamento, mas a gente tem que entender também que são muitas moradias a quais as pessoas não conseguiam fazer um isolamento, pegar um cômodo e se isolar da família, assim. Em muitos casos isso não era possível e ainda não é. Então foi um desafio também pra gente, porque a gente vinha no histórico de realizar eventos mensalmente, então a gente teve essa pausa. A gente teve que parar e voltar a atenção, dar outro foco agora, que seriam as próprias famílias mesmo, e a questão da fome mesmo, toda essa questão que a pandemia acabou atingindo assim em cheio todos nós. Então a gente voltou a nossa atenção mais para as famílias do Jardim Colombo, para a busca de insumos, sejam através de cestas básicas, cestas de legumes, distribuição de álcool gel, máscara, onde a gente falava muito de lavar a mão também, mas a gente ainda tem, 2022, ainda tem casos de casas que diariamente faltam água no final do dia, então uma trabalhadora que chega à tarde e não ter acesso à água, assim, é muito grave ainda. E você ligar para a empresa responsável e a empresa responsável dizer que não tem nada na região, não tem nenhum problema, é muito complicado a gente lidar com isso ainda. E aí nós criamos uma primeira campanha. Nessa primeira campanha foram pouquíssimas cestas básicas, né, que a gente conseguiu, foram assim 28 cestas básicas. 28 cestas básicas não alimenta uma comunidade com quase 5 mil famílias. Então, estamos falando aqui de um número de 18 mil, 20 mil pessoas, então não alimentava. Mas a gente precisava dar esse primeiro passo. A gente deu esse primeiro passo e aí foi incrível, porque nesse momento a gente começou a receber apoio, uma rede muito grande começou a surgir, a crescer, e assim, e a gente falava assim, nossa, tá vindo doação de tal lugar, tá vindo assim, tá acontecendo isso, vai chegar, e assim, muitas doações, nós conseguimos ter um número grande de voluntários, a gente estava trabalhando com cerca de 50 voluntários aqui no Jardim Colombo, e estava fazendo cadastro, mapeamento, entendendo das necessidades, entendendo das prioridades. No final, a gente conseguiu alimentar toda a comunidade do Jardim Colombo, não só a comunidade do Jardim Colombo, mas conseguimos apoiar cerca de 13 comunidades do estado de São Paulo. E isso só foi possível porque a gente estava ali, paralelo a todas essas ações que nós estávamos desenvolvendo antes da Fazendinha, a gente estava falando sobre governança, a gente estava trabalhando com a parte jurídica, com a parte administrativa, para deixar a nossa
nossa organização o mais transparente possível, para deixar a nossa organização ali correta, com os trâmites legais, deixando ela totalmente redondinha. E quando foi o momento mais difícil, a gente tinha ali uma organização, ela capaz de receber recursos, seja público, seja de fundações, seja de qualquer âmbito, porque ali tinha compliance, tinha governança, tinha tudo muito bem estruturado. No começo, quando as pessoas reclamavam, eu fiz uma aposta com o pai, que é o Ivanildo. A gente chama ele de pai. Eu falei assim para ele: eu vou fazer uma aposta com você, que eu vou fazer de tudo pra gente mudar isso, e as pessoas vão passar a falar bem, em vez de falar mal. Ele, não, e ele ficava nervoso: não, porque eu tô fazendo de tudo, eu vou desistir, quero ver quem entra no meu lugar aqui. Eu falei: pai, ninguém vai entrar. Primeiro assim, porque você está um tempo e você já tem o feeling de com quem falar, como falar, o tempo que leva para cada coisa. Porque eu ficava aqui embaixo, eu vi isso. Aí eu fiz uma aposta com ele. E daí tinha um Instagram, foi um pouquinho antes do começo da pandemia. Aí tinha um Instagram, tem um Instagram aqui da União e tal. Logo que começou o Fazendeando, e daí nos unimos, que era um processo União e o Fazendeando, né, junto. E daí a gente fazia live. Vai falar: não, galera, vai ter tal coisa, e eu não sei o que e tal. Aí eu começava a andar, todo mundo: você não é o moço da União lá e tal? Nossa, que legal, que bom, não sei o que. Eu falei: desce lá na União qualquer coisa e pergunta. Vai lá, vai ter inscrição para tal coisa. Aí descia e fazia fila e tal. Aí o pessoal começou a participar e ver que era assim difícil. E daí uma ideia, se eu não me engano, do Eric, da Esther, foi trazer as pessoas que justamente brigavam e reclamavam. Para quê? Para participar quando tinha ação. Então o que a gente fazia? Quando tinha ação, a gente ligava para a pessoa. Falava assim: vem cá, ajuda a gente aqui, vem auxiliar. Daí eles falavam: nossa, é difícil mesmo. Nossa, eu não sabia como era, me desculpa. Eles começaram a passar pelo que a gente passava. Tiveram vezes que a gente ficou até quase 1h da manhã, né, Mi? Isso das 8 da manhã até quase 1h da manhã, fazendo doação. E não é fácil. E eles pensam que a gente ganha. E não era remunerado, sabe? É de coração mesmo. Chegavam, aí às vezes a gente estava tirando foto. Não, porque a foto e não sei o que. A gente falava: a foto justamente é para defender o projeto, para mostrar para pessoas: aquele ponto, tá vendo? Tá quebrado. Então a gente precisa de uma doação justamente para sanar esse problema. Tá vazando. E se eu tirar foto e mandar para a prefeitura vai ver que de fato tem em tal rua, tem um buraco, tá vazando e tal. Se eu mandar foto para tal lugar e tal. Foi aí que começou a interação da foto com a comunidade. E aí às vezes eu costumo até falar um pouco, né? Como que de um lixão, como que de festivais nós conseguimos chegar a esse ponto. Nós saímos de 28 cestas básicas para mais de 25 mil cestas básicas, para produtos de higiene, de limpeza, para produção de marmitas dentro da comunidade. Nós tínhamos uma cozinha que estava parada e foi durante a pandemia, no momento mais caótico, que nós reabrimos essa cozinha, que nós começamos a desenvolver atividades. Então, de alguma forma, com todos esses trabalhos que nós fomos desenvolvendo antes da pandemia, no momento mais difícil, nós estávamos assustados? Sim, nós estávamos assustados. Mas a gente já tinha uma certa experiência de que nós somos capazes de fazer, de que nós somos capazes também de conseguir apoio, de construção de pontes, no cenário mais crítico, a gente já sabe o que fazer, como fazer, onde bater nas portas, sabe? E agora ter esse terceiro festival, digamos que vai ser assim, uma celebração de uma conquista de tudo que a gente passou no ano de 2020 e no ano de 2021. Nós não tivemos festivais,
durante esses 2 anos. Então, o terceiro festival de arte e cultura no Jardim Colombo, ele chega justamente para falar assim, olha só, nós conseguimos, nós enfrentamos todos esses desafios, todos esses problemas, nós conseguimos trabalhar com as necessidades, com as principais dores da nossa comunidade. Então vai ser um momento em que a gente vai poder mostrar um pouco desse processo, vai poder falar um pouco sobre isso, vai poder continuar o nosso trabalho que havia sido interrompido, né? Enfim, e ainda bem que foi interrompido, porque era necessário ser interrompido. Então o terceiro festival, ele abre também aquele momento onde nós estamos retornando com as obras na Fazendinha, com a continuidade dos nossos projetos, das nossas ações. Então com certeza vai ser um momento assim ainda mais vibrante, com muita mais gente, né? Porque eu acho que também ao longo desses anos uma das coisas que marca muito a gente é essa parte de cada vez mais vão chegando pessoas para construir com a gente, sabe? Cada vez mais a gente vai mobilizando esse nosso movimento para ir fazendo, para ir transformando, para ir levando para fora também, mostrando que é possível. Enfim, então nós estamos muito felizes com esse terceiro festival. A nossa ideia era realizar um terceiro festival durante a pandemia, só que de forma online. A gente pensou, repensou, mas viu também que a gente ainda não conseguia fazer isso. A gente ainda estava com a atenção voltada para a distribuição de insumos, dentre outros produtos também. Então, foi ótimo o festival ter voltado agora, em 2022, não diria ainda pós-pandemia, mas é um momento de maior flexibilização. Então, para a gente é importante, em especial para o setor cultural, que sempre foi muito sucateado aqui no Brasil. Então, os próprios artistas sempre com muitos obstáculos, né, principalmente dentro do setor público, para busca para captação de dinheiro mesmo, para poder realizar suas atividades, ou mesmo para utilizar sua arte enquanto sobrevivência, ou vivência também, né, porque a gente não precisa só sobreviver, a gente precisa viver também. Então o terceiro festival ele volta com essa proposta. Então, por exemplo, a nossa ideia nós vamos trazer artistas de dentro mesmo do território. Então é algo que a gente bate muito na tecla então vamos trazer esses artistas, mas a gente precisa remunerar esses artistas. É um trabalho que eles estão fazendo. Então, um artista vai se apresentar, um artista musical, ou um fotógrafo que vai fazer a captação no dia. Os artistas precisam ser remunerados, assim, porque é o trabalho deles. Né? Muitas vezes esses artistas acabam deixando a sua arte para segundo plano porque precisa trabalhar, como se a arte ela não pudesse ser também uma forma de um ganha-pão, por exemplo. E é isso que a gente busca também com essa proposta de trazer artistas de dentro mesmo do território para poder se apresentar no festival. Falar sobre a arte é algo impressionante, porque assim, eu entendo a arte, ela não é apenas ali, eu vou fazer uma pintura ou é só uma música, não é só isso, sabe? A arte, ela tem uma capacidade muito grande de nos envolver, de manifestação. Então, é muito bonito quando um artista, ele recita uma poesia, quando ele recita um rap, quando ele faz uma dança, quando ele faz um grafite, ele está manifestando um querer, ele está manifestando um desejo, um sonho dele, ele está manifestando às vezes coisas que estão escondidas, que as pessoas não percebem, ele está indagando, ele está questionando. Então acho que a arte ele tem muito esse poder de trazer isso, sabe, de empoderar vozes, de mostrar o que está às vezes escondido, o que muitas das vezes as pessoas elas não conseguem falar assim, sei lá, da forma como eu estou falando, mas ela consegue grafitar, mas ela consegue cantar, mas ela consegue ali em os passos de dança mostrar isso, ela consegue através de um vídeo se expressar, mostrar o que de fato acontece. Então acho que a arte ela é muito poderosa e trazer a arte para dentro do festival, ter a arte como o nosso principal pilar dentro dos festivais, é extremamente importante, porque é o que mais tem dentro das periferias, dentro das favelas, são artistas, são talentos, são pessoas ali, eu já presenciei pessoas que trocaram uma arma por um spray de grafite, sabe, por um spray de tinta. Então, assim, eu já vi pessoas que poderiam seguir outros caminhos, porque aqui quase não há oportunidades,
e elas seguiram o caminho da arte, da cultura, e hoje conseguem sobreviver disso, e hoje, sabe, estão conquistando outros mundos, estão conquistando outros espaços. Então, assim, é extremamente importante. E sem falar também que eu acho que a arte, ela tem um poder, que é uma das coisas mais bonitas que eu gosto da arte, tem um poder de mexer com o nosso interior. E o que muitas vezes há outras coisas que a gente que não consegue afetar, que não consegue chegar lá no nosso interior. E a arte, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de mexer com a nossa mente, ela tem esse poder de mexer com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Então, não tem como, eu acho que hoje, desenvolver projetos sociais sem ter alguma coisa voltada para a parte da arte, sabe? É a nossa linguagem, é aquilo que nos motiva, que nos cativa. Então, a gente precisa ter esse trabalho, sabe? E principalmente não só ter, mas cada vez mais evidenciar, dar voz e espaço a esses artistas, a mostrar que o seu talento é importante, que é necessário e que cada vez mais você precisa crescer nisso, que a arte não seja uma segunda opção de uma pessoa, mas que seja a primeira opção. E eu acho que o festival, ele cada vez mais vai mostrar isso para a sociedade, de que a gente precisa desses artistas, e a gente precisa desses artistas não só aqui, a gente precisa desses artistas espalhados em diferentes âmbitos, em diferentes profissões, em diferentes planejamento, em tudo. A gente precisa desses artistas, a gente precisa dessas vozes. O papel da arte, eu entendo que assim, é transformar vidas. Eu respeito muito a arte por causa disso, porque transformou a minha. Com o grafite lá atrás, eu tive um processo de vida assim que eu podia estar segurando uma arma agora, eu podia estar igual muitos jovens, com drogas na mão, usando droga. E a arte fez isso comigo, me educou. E eu conheci uma galera também, muito tempo atrás, da CUFA, e eles eram do rap e tal, Dandan, e uma galera, enfim, ele é DJ do Criolo Doido. Do Criolo. O Criolo. O Dandan. Ele era da CUF, e eles faziam um projeto, e daí certa vez faltou alguém, não sei qual foi o processo, na Casa de Cultura do Butantã, daí eu fui lá. Eles falaram, tem como você me tem? Daí eu fui lá, enfim, auxiliei eles lá, participamos, e daí eu trabalhei no CEL Butantã também, que foi o primeiro CEL que teve, que em São Paulo tem um monte, e daí chegavam pessoas de fora do país, aí eu ia lá. Daí eu tinha que representar o CEL, né, ia falar com eles lá, enfim. Eu abranjo muito, desculpa, até por isso, porque eu fui por muitos lugares e fiz muitas coisas. Aí às vezes eu faço esse rodeio, né? Enfim, a cultura tem um papel aqui dentro. Antes tinha um CJ aqui no lugar desse prédio, que era um barracão de madeira, que eu lembro, e transformou a vida de muita gente, de muitas pessoas. A cultura me transformou, e o papel dela aqui é fomentar, né, a educação e fomentar o sair desse processo de pobreza. Uma coisa que eu vejo muito, eu esqueci a palavra, mas eles romantizam a pobreza. E não tem que romantizar. Você tem que ganhar seu dinheiro, tem que valorizar, tem que ser um profissional feríssimo. E, cara, buscar o seu. É lá fora, que vá. Entende? Mas enquanto está aqui, vamos modificando, ajudando as pessoas, mas não tem que romantizar isso. Não é legal você não ter um tênis, não é legal você ser pobre, dar de frente com um animal morto, não é legal ter um rio passando do lado da sua casa, mau cheiro, não é legal isso. Você não tem que falar, eu tenho... Não é orgulho isso. Sim, tem que canalizar, né? Tem que plantar, colocar árvore, tem que, não sei, cuidar, e uns cuidarem dos outros. Eu acho que o papel cultura, o papel da cultura, ele complementa isso, sabe? O urbanismo, pintar a casa, a arte, que seja com grafite, ou como for. Acho que esse papel, né? Ele abrange um pouco de tudo. A sua moradia, o seu conviver com as pessoas, a educação, como você lida com os idosos, como você lida com as crianças, como você lida com as pessoas. Se vier alguém agressivo, em vez de você combater com a agressividade, você fala, não, desculpa, talvez tenha sido eu que fiz algo que deixou você nervoso, mesmo você não tenha feito nada, sabe? Você é certo, mas pede desculpa, aí você quebra aquilo. A pessoa fica assim, nossa...
Se torna... Ó, até o silêncio aqui. Você vê a situação, como ficou? Esse silêncio que foi agora de atenção, fica assim. Se você quebra aquela raiva da pessoa, sabe? Eu acho que, enfim, a informação, a cultura, a educação, ela traz isso. Ela traz isso. Quanto mais inteligência, o que seja, cultural, traz a inteligência emocional também. Eu acho que é uma consequência, uma ligação, né? Em 2020, eu estava estudando gestão pública, um pouco mais paralelo do que eu faço, mas o meu TCC foi um documentário onde eu entrevistei 6 artistas, eu fui uma das entrevistadas também. E uma frase em comum em todos é que a arte salva. E a arte, ela muda vidas, né? Foi uma frase que todos os artistas falaram e eu acredito muito nisso também, porque a arte, a cultura, ela ainda é muito vista como segundo plano. É para preencher lacuna, para preencher um vazio que tá ali, coloca a cultura. Ela não é colocada já ali no começo, no planejamento. Vamos colocar a cultura para ser discutida. Ela sempre entra como um tapa-buraco, dizendo assim. Então, quando a gente traz essa narrativa, essas propostas, eu vejo muito que a arte, ela salva mesmo, seja através de intervenções no território, ou mesmo a própria vida da pessoa. Às vezes uma pessoa que teve a sua vida mudada porque ela entrou em contato, às vezes com a música, ou com a dança, ou com a fotografia. Então ela conseguiu ver alguma atividade artística, uma forma dela conseguir mudar, transformar a vida dela, ou mesmo a vida do entorno, do território dela, onde ela vive, ou de territórios vizinhos também. A gente sabe que qualquer ação, qualquer intervenção que nós estivermos desenvolvendo, seja no Jardim Colombo ou em qualquer outro território, a gente precisa de alguma forma trabalhar com a arte. Não tem como a gente deixar de lado ou não ter alguma coisa ali envolvido a parte da arte. A arte também é uma das coisas que é muito bacana, trabalha muito com essa parte do processo participativo, né? Então a gente consegue desenvolver muitas ferramentas, extrair muitas ferramentas a partir da transformação cultural, da transformação artística e aliar ali dentro do processo participativo para a gente entender melhor o que a comunidade quer, o que a comunidade deseja. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente já sabe. Então, ter a arte sempre aliada com a gente, ter artistas, as vozes da comunidade também, não só dentro dos festivais, mas nas outras atividades que nós desenvolvemos. Pensando no futuro, a gente entende que esses festivais, a gente não quer só que aconteça no Jardim Colombo, a gente quer que aconteça em outros estados, em outros territórios. Já vamos para o 3º festival, o impacto que já causou muito grande, é muito positivo. Então, como que a gente reverbera também isso para outros lugares? Como que a gente consegue fazer com que outros artistas se mobilizem para que esses festivais vão acontecendo, vão crescendo, porque a gente sabe do impacto grande que ele é. Aprendizado, acho que assim, tal como no jogo, que a gente de fato precisa de pessoas. Às vezes o ego nos faz a pensar que somos autossustentáveis. Mas a gente precisa sim de uma outra pessoa, porque o ego, autossustentável, ok, você pode trabalhar e se manter, mas você vai se manter do quê? De coisas inanimadas, entende? Às vezes é igual a doação que eu fui fazer agora de manhã do tênis. O ego me faz o quê? Ele me dá um subsídio psicológico do eu pessoa vou lá e vou falar com alguém, isso. Mas a hora no momento que eu vejo a outra pessoa se sentindo satisfeita, sabe? Me dá uma emoção totalmente diferente, me atinge outro campo, que é um campo que o ego não atinge. E ele mexe de uma forma que o ego ele não se faz, sabe? Então, me transformou assim, de uma forma de ter essa visão também, sabe? De sim, que eu preciso, e só vou construir se eu tiver com pessoas com o mesmo objetivo ou que não, ou que tenham outras ideias, mas que complementam. Às vezes não precisa pensar igual a mim, que tenha outro tipo de pensamento, mas o meu direito. Fazer uma analogia, eu sou destro e a pessoa é canhota, então se eu pôr a mão no ombro dela e ela pôr a destra dela em mim, nós somos uma pessoa maior, e daí com o movimento
com praticidade, eu vou colocar essa palavra, porque a minha direita é muito boa e a esquerda dele é muito boa. Então, se eu pôr a mão no ombro dele, a minha esquerda que não é, eu tenho uma esquerda maior ainda, tá lá no ombro dele. Então a gente consegue um abraço bem maior e mais forte. Duas pessoas unidas, é mais ou menos isso que eu aprendi e que eu trago para mim. Eu cresci num bairro que hoje eu não sei se ele é considerado periferia. É um bairro também da Zona Oeste, um bairro vizinho, que é a região da Vila Sônia. Eu cresci nesse bairro, eu sempre vivia na minha casa, assim. Quando eu era criança, eu brincava na rua e tudo mais, mas quando eu fui crescendo, eu percebi que eu fazia muita coisa fora dele. Então eu saía para estudar, eu saía para trabalhar, mas eu não tinha esse engajamento lá dentro. E aí quando eu vim para cá, eu percebi que isso mudou. Assim, levou alguns anos também, porque eu ainda fazia o trajeto casa, estudo, trabalho. Eu falei, gente, mas tô muito fora, eu queria ficar um pouquinho mais aqui dentro para conhecer realmente outras pessoas, né? Aí do fazendiano, aí comecei a descobrir, por exemplo, o Eric, eu não sabia que na época o Eric morava na mesma rua que eu. Aí comecei a conhecer a Esther, aí conheci o André, que descobri também que é fotógrafo. Aí nisso a gente vai fazendo essas trocas, não só profissionais, mas também de vida, né? De às vezes conhecer pessoas que têm histórias parecidas. Então, por exemplo, hoje eu acho até engraçado, hoje eu já saio na rua, já consigo conversar com mais gente do que antes. Então, por exemplo, o 2020, claro, foi um ano assim terrível em relação à pandemia, fome, desemprego, mas nesse período tiveram muitos voluntários e todos daqui. A gente teve muita gente aqui do Jardim Colombo e eu tive a oportunidade de conhecer cada uma dessas pessoas que eu converso até hoje. Então, isso para mim é muito rico. Para mim ter essa troca de vida, de vivências, ouvir histórias, eu gosto muito de ouvir. Eu falo pouco, mas eu gosto muito de ouvir também. E isso para mim é o que eu vou carregar para minha vida. Todas essas pessoas que eu conheci e que até hoje fazem parte da minha vida. I think one of the really exciting things about this project and what we've heard here today is the fact that a project that was originally one of urban regeneration and urban renewal has become something else or something a lot more beyond what was originally envisaged. What we've observed in our interactions with the Fazendinhando people, in our conversations with the artists, with the architects, with the people who live here in this community, is that this project is not simply one of urban regeneration. It's also an emancipatory project that seeks to reclaim agency, that seeks to reclaim belonging, to strengthen community belonging in this neighborhood, which is a deprived neighborhood in the city of São Paulo. And the way in which this project has managed to foster community mobilization, community participation, particularly among children, but not simply among children, is simply inspiring for me. The way in which this project has, through the regeneration of public spaces, through the regeneration of common spaces, has managed to create opportunities for intergenerational collaboration, for creativity, for the display of the many talents of this community is something really important. And the way in which this community, through Fazendinhando, the community is gradually beginning to act a different present for themselves and to imagine a better future for themselves. This is for me astonishing and very inspiring. So thank you for your attention. Thank you for looking at this video and for being there. And stay tuned for further episodes. Thanks very much. Ótimo, brilhante. Tá bom? Obrigado. Ai, gente. Inspirador mesmo, muito obrigado. Eu não tenho nem coragem de cortar. Não, eu... Não tenho. Eu já estava o cartão cheio aí. Muito bom, obrigado. Desculpa, com a mão gelada. Ai, gente. Obrigado. Imagina, eu que agradeço vocês. Agora a Cá só me ajuda aqui. Posso ganhar um abraço? Pode, deve. Olha, eu não abracei lá. É porque eu sou meio forte e eu tenho que acostumar com isso. Obrigado, prazer, viu? Prazer. Você já faz academia. Não, prazer. Desculpa. Perdão. Obrigado a vocês.
Melhor forma de terminar. Muito obrigado, cara. Obrigada, João. Não sei se eu respondi tudo, se eu falei bem. Obrigada, João. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, viu? Agora. Obrigada, Nito. Ai, obrigada, Laís.